Olá. Como aprender a amar a si mesmo? Uma reflexão sobre o livro de Jeremias, no capítulo 1, dos versículos de 4 a 10, que diz: A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Antes de formá-lo do ventre da tua mãe, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei, e eu designei profetas às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: Não diga que é muito jovem. A todos que eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu sua mão, tocou a minha boca e disse-me: Agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, e também para edificar e plantar. Nessa sociedade hoje que nós vivemos, assim como nos tempos de Jeremias, uma das grandes dificuldades que nós enfrentávamos e enfrentamos até hoje são esses 4 pontos que eu vou dizer que nós devemos combater, e também os outros 4 pontos que eu irei dizer em que nós devemos seguir para conseguir amar a si mesmo. Esse primeiro ponto que eu gostaria de falar fala acerca da herança da rejeição. A marca da rejeição é a marca mais difícil de se arrancar do ser humano. Eu vejo crianças que são adotadas e que passam a vida infelizes, porque elas ainda carregam com ela a marca da primeira rejeição que tiveram dos seus pais. Apesar de estar sendo amadas por seus pais adotivos, por terem tudo o necessário para ser felizes, elas não conseguem. São tristes porque elas ainda carregam em si a marca da rejeição, e eu também imagino como pode ser grave essa marca, por exemplo, em uma criança que ainda nem nasceu, e que carrega da mãe aquele peso da rejeição que não queria, que não desejava aquela criança. Isso com certeza traz consequências para a autoestima dessa pessoa. Se você passou por isso, saiba que tem um Deus bem maior que pode arrancar essa marca de você. Você precisa combater a marca da rejeição. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós temos que considerar o peso das expectativas que nós colocamos sobre nós mesmos e sobre os nossos filhos, sobre os nossos descendentes. Muitas vezes os pais querem que os filhos sejam o que eles não conseguiram ser. Muitas vezes nós queremos ser o que nossos pais não conseguiram ser. Às vezes nós mesmos nos colocamos esse peso. E às vezes esse peso vem de quem nos deveria proteger. São pais que forçam os filhos. São pais que fazem com que os filhos tentem ser o que eles não conseguiram ser de qualquer forma, a qualquer custo. E quando eles não conseguem, os castigam com palavras, um castigo físico, ou o oposto, eles simplesmente prendem essas pessoas, fazem com que eles tenham uma conduta super protetora com elas, fazendo com que a baixa estima venha sobre essas pessoas e que elas não tenham uma vida feliz também. Esse é o segundo ponto que você precisa combater. O terceiro é a pressão da cultura. Na época de Jeremias, na época dos grandes profetas, também foi esperado isso dele. Mas o que nós devemos entender é que cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo de evolução. Cada um tem o seu tempo para que possa desabrochar para a vida. E hoje em dia, uma frase que eu escutei em 1997, que hoje ainda está muito válida, foi que para que nós possamos vencer hoje na vida, nós não podemos ser simplesmente bons, nós temos que ser os melhores. Infelizmente isso é verdade, isso faz com que o homem pise em cima de outros homens como se fossem degraus. Nos transforma em meros predadores de oportunidade. Predadores de oportunidades, predadores de chances, faz com que nós atropelemos as outras pessoas para poder nos sobressair. E se você é atropelado, você fica com uma baixa estima, fazendo com que você não consiga superar mais nenhum desafio. E se você atropela outra pessoa, passa por cima dela, como se fosse simplesmente um mero degrau, você também não consegue ser feliz. As bênçãos de Deus não caem sobre pessoas desse tipo. Esse é o terceiro ponto. E o quarto ponto é uma visão errada de Deus.
O ser humano, até por uma leitura incompleta, tem uma visão errada de Deus e sente medo e não temor. Eles enxergam Deus como se fosse aquele pai ruim, castigador, que está lá anotando todos os seus pecados e te castigando, dando castigos às pessoas que são ruins e dando prêmios às pessoas que são boas. Ora, Deus não é um pai assim. Deus ama tanto o que erra como o que acerta. A visão que Deus tem do homem é que importa. Quando, por exemplo, Jeremias foi chamado, ele disse que era muito jovem. E o que eu canso de ver são pessoas que, quando recebem oportunidades em qualquer área da vida, elas sempre olham para os lados e acham que estão vendo pessoas mais capazes do que ela. E podem até ser mesmo mais capazes do que ela, mas elas não foram chamadas. E o chamado é que faz toda a diferença. Sendo chamado por Deus, você vai ter a proteção, você vai ter o respaldo de Deus. Ele vai colocar palavras na tua boca. Ele vai te dar competência onde quer que você esteja. Então, uma visão errada de Deus também faz com que sua autoestima despenque, que você não tenha facilidade de conviver nesse mundo, porque se você viver deprimido e triste, com certeza o mundo e tudo que tem nele vai lhe engolir. Escutei de um colega que não é pecado você ter ganância, mas você ter ambição seria importante. Você ter ganância, sim, seria ruim, seria errado. E você ter ambição, não. Eu até concordo. Concordo porque a ambição move o homem, faz com que ele busque novos sonhos, novos planos. E a ganância faz com que ele pise em outros homens. Mas o que é importante mesmo é ver, é tentar enxergar o plano de Deus na tua vida. E quando você conseguir enxergar o plano de Deus na tua vida, simplesmente não abandona, confia, porque Deus vai te capacitar em toda e qualquer área, em todo e qualquer tempo. Sendo assim, você não tem o que temer. Esses são 4 pontos que você precisa combater. Voltando aqui, o primeiro ponto, a herança da rejeição. O segundo ponto, o peso das expectativas que nós colocamos sobre nós mesmos, sobre nossos filhos. Depois, a pressão cultural, que faz com que nós queiramos ser os melhores e melhores, sempre melhores, achando que por nós podemos vencer e não por Deus. O quarto ponto, uma visão errada de Deus. E o que você pode fazer para que você possa melhorar essa situação na sua vida? Primeiro, procure se ver como Deus te vê. Ouça o que Deus tem a dizer a seu respeito, não o que o mundo tem a dizer sobre o seu respeito. Se Deus te escolhe, se Deus aponta o dedo para você e diz que quer te usar, então simplesmente se joga nos braços dele e acredita. Você vai se sentir vencedor se você procurar se ver como Deus vê você. O segundo ponto, lembre-se que Deus está com você. Ele tocou na boca de Jeremias e disse, olha, te dou autoridade sobre todas as nações, sobre todos os reinos, para destruir e para construir. E se ele te chama para a obra, ele também te dá essa autoridade. Usa dessa autoridade. Usa a presença de Deus perto de você. Terceiro ponto, deixe Deus fazer com você o que precisa ser feito. Se Deus precisar te tirar de um lugar e colocar em outro, se Deus precisar transformar a tua vida, se Deus precisar te quebrar para depois te refazer, deixa Deus agir. Deus sempre sabe o que é melhor para você. E o quarto ponto, ame-se. O mandamento é claro, ame o próximo como a si mesmo. Como eu disse no começo, a Bíblia não precisava pedir para que você se amasse. O teu corpo é templo do Espírito. Você é templo do Espírito. Ame-se. Cuide do seu corpo. Cuide da sua saúde. Se enxergue como Deus te enxerga. Você é soldado precioso nas mãos de Deus. Se Deus te escolheu, aproveite a oportunidade. Se Deus te escolheu, se entrega nas mãos de Deus. A melhor forma de se amar é colocar tua vida, teu destino e teu futuro nas mãos de Deus. Como se amar? Como você pode amar a si mesmo? Amando a Deus, porque Deus te ama. E como você pode amar a Deus? Se joga nos braços do Pai.
Confia e acredita nele, que o demais, o resto, tudo ele te fará. Em nome de Jesus, que você possa segurar essa palavra no coração, que você possa se ver como príncipe e princesa de Deus, sabendo que mais na frente, lá no futuro, lá na glória, você vai ter a coroa da vitória dada por Cristo Jesus, que deu a sua vida na cruz para salvar. Ele foi a maior expressão de dignidade, a maior expressão de amor, de simplicidade. Ele abriu mão da sua divindade por nós. Ele abriu mão do seu poder, ele abriu mão de ser Deus para ser homem, desceu à terra, morreu por nós. É a maior expressão de simplicidade, de negação. Isso tudo por amor a você. E se ele fez isso tudo por amor a você, porque você vale muito para Deus, então ame-se, porque Deus te ama.